Vamos iniciar mais uma live do Desafio Os Acordados. E hoje a primeira pessoa, vou até bater foto aqui, foi a Denise. Seja bem-vinda, Denise. Vamos ao 7º dia. Ó, vamos aquecer já, ó. Pra acordar bem, né, ó. De manhã tem que acordar feliz, negócio de acordar triste não, porque a tristeza mata a pessoa também, né? A depressão, na verdade, nasce de uma tristeza profunda. Então, nada melhor do que a gente, ó, já logo cedo, ó, falar, vem, né? Vamos fazer acontecer, pessoal, sem ficar com mimimi. As pessoas é muito mimimi, né? E aí depois na hora do vamos ver mesmo, nada. Ó, adrenalina para acordar. Bom dia, bom dia, bom dia. O que dizer de um domingo? 7º dia. Você sabe que o 7º dia é muito importante, né? O 7º dia ele tem uma coisa que é de desvendar algo no 7º dia. Alguns eventos, o 7º dia tem coisas extraordinárias. Na Bíblia, no 7º dia, Deus descansou, né? Que foi o sábado sabático. E aí, na Bíblia tem várias coisas que falam de 7. E toda a galera usa muito o número 7. Tem algo por trás do 7. Porque o 7 é transformacional. A ciência explica que se você ficar por 7 dias fazendo a mesma coisa, a tendência é você continuar fazendo. Porque você nasce, né? Você cria, né? Nasce ali um hábito. Olha que interessante isso. 7 dias consecutivos. Se você fizer algo, a tendência, porque aí cabe a você decidir se vai continuar ou não, né? É que você criou um hábito. Por isso que tem uma outra, né? Que a gente fala que a ciência ela tenta sempre mostrar alguma coisa do que está por trás. E aí o importante é a gente faz 7, depois faz mais 7. Priscila, por que você fez 15 dias? Porque o 15º a gente vai fazer algo muito bacana. Então o que acontece? São 14 dias, você teve 7 dias de início de oportunidade, depois você teve mais 7 dias, que são 14 dias de você falar, agora eu firmei. E aí se você continuar, é só seguir o caminho. Não tem outro segredo, é só seguir o caminho. Tony Robbins, eu vou falar acho que hoje dele bastante assim, só vou citar ele. Ele é um coach aí, o mais top do planeta Terra, mas ele começou lá em 1970, né? Na época dos amigos lá, o Grinder lá e o Joseph lá. Enfim, Tony Robbins, ele é uma figura emblemática, né? E ele é um cara que ele tem muito conhecimento. Muito. Pode falar o que quiser do cara, mas em conhecimento não tem pra ninguém não. Aquela cachola dele gigante, cabe informação ali dentro. Então ele fala muita coisa sobre essa questão da PNL, né? PNL é pesado, que é a reprogramação mental. E o hábito está dentro disso. Você está reprogramando alguma coisa, você está substituindo alguma coisa. Por isso que é muito importante, tudo que eu estou pondo aqui para vocês, estou colocando, estou expondo, né? Estou pondo não, que põe a galinha, né? Então assim, estou expondo para vocês, é muito importante. Se você estiver praticando, você vai falar, cara, o cara é feiticeiro. Não, é sua mente. Por isso que as pessoas veem aquilo que querem ver. Por que a mágica é algo surpreendente? Porque é o que a gente já espera, a gente já mentaliza aquilo ali, por isso a gente não vê o que está por trás. Por isso a gente não percebe. Se você fosse aquela pessoa que só fosse lá prestar atenção no que está acontecendo, pode ser que aí você pegasse as deixas. Mas você fica tão vislumbrado, você fica ali tão assim, que você não presta atenção. Então as coisas vão acontecendo e sua mente vai desenhando. Quando você percebeu, você acreditou em tudo. Você falou, o cara cortou a mulher no meio. Aquele cara levitou que eu vi. Tem até um truque que a gente aprende no teatro para fazer isso, mas é muito engraçado, porque a mente da gente, ela quer acreditar naquilo. E se você acreditou, acabou, tá bom demais, o papel dele está cumprido, porque foi aquilo que ele queria que acontecesse. Então é muito importante você entender que a sua mente, ela já idealiza algumas coisas. Por isso a mentalização é muito importante. Nós vamos falar, acho que provavelmente essa semana, sobre mentalização. É muito importante a mentalização. Se você está todos os dias fazendo o que o Ciro falou, é impossível você não estar acordando pensando, eu preciso mentalizar hoje, preciso desejar um bom dia para mim. A gente vai fazer a nossa daqui a pouquinho. Edu, seja bem-vindo. E eu sempre falo, existe uma
até não precisava nem da ciência, né? Mas existe uma lógica na humanidade. A humanidade ela começa a segunda-feira acelerada, segunda, terça e quarta. Aí você tem o ápice das pessoas. Na quinta já vai caindo, na sexta, mais, sábado, domingo esquece. Aí o povo morreu de vez. Aí é o sétimo dia que nem se fosse da missa mesmo, tá morto já. Já tá com a terra em cima, não vai sair. Então, a tendência são as pessoas começarem as coisas e depois elas vão diminuindo, aí depois elas voltam. Só que quando elas voltam, algo já aconteceu e ela perdeu. E o que acontece? Aí a pessoa culpa aquilo, não a ela. Ela fala, esse negócio não funcionou pra mim. A pergunta é, você fez tudo certinho? Eu fico louco com isso. Quando eu tive um mentor aí, pessoal, um tempo atrás, ele chegou e falou assim pra mim, você está disposto a encarar tudo? Eu falei, estou. Ele falou, então comece. Porque se você não tiver, nem começa. Porque no meio do caminho, você andou e desistiu. Tem uma charge, né, que é muito legal, de um garimpeiro, que ele tá garimpando dentro da imã, batendo o machado lá, né, o martelo, sei lá o nome daquele machadinho, cavando. Ele ficou, acho que, sei lá, 30 anos da vida ali dentro daquela mina, Chegou a hora que ele desistiu. Aí na charge mostra o seguinte, que logo na próxima machadadazinha que ele desce, tava o diamante gigante atrás. Ou seja, você fez, mas parou. Então, imagina agora, alguém foi lá e deu só uma machadinha, fez assim, e catou o diamante. Não existe segredos. As pessoas falam, vou te contar um segredo. Não tem segredo. Não existe segredo. A pessoa ser bem sucedida não existe segredo. Está em todos os livros. Você pega um monte de livro e está explicando isso. Hoje eu vou falar exatamente disso. Os hábitos dos ricos e os hábitos dos pobres. Como assim os hábitos? A gente tem os hábitos. E os hábitos é quem nos definem. Ponto, acabou. Se você é uma pessoa que você começa as coisas e não termina, você sempre vai ser aquela pessoa que vai estar na plateia aplaudindo alguém no sucesso. Porque você não faz. Você não tem a capacidade, a pessoa não tem a capacidade de fazer. Então tem que fazer. É simples assim, tudo na vida é fazendo. Vou fazer faculdade. Bom, a gente vai pegar nesse ponto aqui que é muito importante. Você faz faculdade para quê? Qual que é a lógica de você fazer faculdade? É você se formar. E aí para quê? Com uma profissão. Para fazer o quê? Para atuar. Para ser quem? Alguém na vida. Se você não for nessa ordem cronológica, o que adiantou você fazer 2 anos de faculdade e parar? Pensando na profissão, não pensando no dinheiro. Pensando em algo que você quer realizar como sonho. Quero ser médico, quero ser advogado, quero ser psicólogo, quero ser personal trainer, quero ser algo que você desejou ser. Só que você no caminho você parou. Aí aquela galera toda que continuou, você vai encontrar com eles anos à frente. Muitos muito bem sucedidos, outros nem tanto mais felizes porque estão fazendo o que gostam. E você lá na mesma. Por quê? Porque você não continuou. É simples assim. Então na vida é continuidade, é frequência, é constância, estar fazendo, não desistir jamais. É assim que é a vida. Então assim, ontem na live nós falamos sobre autossabotagem. Autossabotagem, gente, de boa, é top demais. E eu me ferrei muito porque eu me sabotei muito. Então assim, falamos de crenças limitantes, o que leva as pessoas a se autossabotarem. Isso é muito louco. As pessoas falam Rafa Moser. Eu tive o convite do Rafa para ir na IBM de Alphaville, fiquei impressionado, top demais. O pessoal canta muito hoje em dia, né? Na minha época era um bando de galinha lá no palco. Você não entendia nem o que eles estavam cantando. Hoje é um coral, né? Coisa top para arrebentar. Eu fiquei impressionado porque eu não tinha... Eu conheci o lugar, mas nunca... Assim, como a parte de igreja, né? De templo, eu nunca tinha participado. Meu, impressionante, choquei, assim, top demais. Aí a gente falou do que, né, pessoal? Os tipos de autossabotagem. O que é o tipo de autossabotagem? A vitimização, falamos da negação, da culpabilidade, da procrastinação, da inconstância. Acabamos de falar da constância aqui, né? E falamos como identificar a autossabotagem. Dei 7 dicas para você parar de se autossabotar. Né? Isso é muito importante. Quando a gente entende, é só parar. Para que continua? Tem pessoas que elas têm um estado interno tão forte, aí a gente entraria dentro do livro da Carol Dweck, que ela fala sobre o mindset fixo. E o mindset fixo é muito complicado, porque ele já é autoafirmado. Ele é autoafirmado, mas é um autoafirmado que chega a ser até uma ignorância, né? A pessoa se torna ignorante.
Por quê? Porque ele já enraizou isso. Se ele não enxergar que ele é assim, ele nunca vai sair dessa autoafirmação. E é difícil as pessoas. Biciro, como você sabe? Porque eu era muito arredio, eu era uma pessoa que eu escutava, eu guardava, não saía pelo outro não. Só que eu demorava para fazer. A pessoa falava um negócio para mim e falava, meu, eu acho que é dessa forma, porque eu já tinha, né? A pessoa caminhou o caminho, mas eu tinha dentro de mim que eu já sabia mais. E aí você não sabe. E hoje eu vou falar sobre isso. Então, é muito louco a gente entender quem somos nós. Quem é você? A pergunta é sempre assim, quem sou eu? O que eu quero fazer? E aí sim você vai entender algumas coisas da vida. Do contrário, você só vai passar. Você só vai viver. Pronto. Respirar, acordar, trabalhar, dormir, não entender o que está pelo entorno. Que é muito importante. Então, presta atenção nisso. É algo muito importante você olhar para você e se enxergar. Seria autoimagem aí, né? Se você não tiver isso, bicho, é muito difícil. A gente não se enxerga, tipo assim, eu sou o melhor do mundo. Quem disse? A pergunta é assim, as pessoas se acham o melhor do mundo. Quem disse isso? Ninguém vai ser melhor que ninguém, nunca. Sabe por quê? Porque não tem como. Não tem como. Né? Se você catar, vou falar hoje também de Napoleão Hill, ele fala sobre isso. Os grandes, né, as mentes, né, ele fala de mastermind, né, as grandes mentes. O que ele fala? As mentes mestras e tal, né? O que ele fala? Ele fala exatamente o quê? Pessoas dependem de pessoas. E quando você cria algo muito grande, você não criou sozinho. Alguém estava junto com você que fez com que somasse e criasse a mastermind. E quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Mas todas no mesmo caminho do propósito, porque senão a coisa não anda. E a vida ela é assim para tudo, no relacionamento. Por que os relacionamentos não dão certos? Porque as pessoas não se conhecem. E aí ela não consegue conhecer, ela não sente, né? Não conhece o outro, então ela não sabe o que pode fazer ou não. Ela simplesmente fala, tem que ser dessa forma, né? Isso não existe, né, gente? Ninguém vai ser igual a ninguém. Nós vamos falar disso, não sei se hoje ou amanhã. Mas enfim, vamos começar o nosso dia, porque a pauta é pesada, porque são dois temas, né? Quando a gente fala de rico e fala de pobre, é pesado e a gente tem que bater ali, vai doer, mas é bom. Toda dor traz uma recompensa. É isso que é importante. Toda dor traz uma recompensa sim. Então vamos lá, Se você está sentado, se você está deitado, você levanta e senta. Porque deitado é feio você fazer mentalização, né? Porque é preguiçoso fazer mentalização. Se você está correndo, eu não sei se hoje alguém está correndo, aí você mentaliza correndo mesmo, porque a gente consegue. Porque você já está no estado ali de fluxo da mente, porque você está respirando, você está correndo. É muito louco isso aí. Aliás, tem gente que corre na live, né? Faça esse teste. Mentalize o seu dia correndo, porque você já está no estado de fluxo. Porque você está em estado de atenção. Você está prestando atenção no que está acontecendo ali. É muito importante isso aí. Olha que legal isso daí, Vamos mentalizar o interno. Mentaliza aqui, Então a gente começa o quê? Respirando sempre. Vamos lá, assim, Mais uma. Mais uma, vamos lá, Mais uma. E aí você fala, recita. Se não quiser recitar também não tem problema. Mas é muito importante você sugestionar. Eu quero um domingo maravilhoso. Esse domingo, excepcionalmente, eu vou estar com os meus filhos, se Deus quiser, a maior parte do dia. Eu quero que seja um dia que eu faça reflexões sobre a vida. Eu quero que tudo que aconteça tenha, assim, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Porque Deus tem que estar conectado à nossa vida, ou a energia que você decide chamar, eu não sei o nome que você vai dar, mas eu dou o nome de Deus e eu acredito muito nele. Eu quero que seja um dia de assim, total paz, total harmonia. Eu quero que ao final desse dia, tudo que eu desenhei agora, ele tenha acontecido na sua plenitude. Quero ver as crianças rindo, quero ver as crianças correndo, quero ver, sabe, uma movimentação da paz, né? Porque existem momentos que a gente tem que trazer pra gente aquela paz serena, a paz profunda. E que o dia seja de bênção na vida de todo mundo, para quem vai correr, para quem vai estudar, para quem vai trabalhar, que as pessoas enxerguem que todo dia é um novo dia sim, não tem como ser, mais um dia, não é mais um dia, é um novo dia. Todo dia é dia da gente ressignificar coisas internas. Então, hoje eu desejo a todos vocês que
que estão aqui, que tenha um domingo excelente com sua família, com as pessoas que você quer estar realmente, né? Isso é muito bom para nós. E nós vamos fazer a nossa brincadeirinha do dia. Aviãozinho para os amigos para acordar de domingo. Já pensou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu pegar o meu aviãozinho, tem gente conectada. Rapaz, tem nada, tá todo mundo dormindo, ó. Hoje é domingo, ó. O pessoal tá tudo dormindo. E eu vou mandar aviãozinho também hoje. Sabe por quê? Para as pessoas verem que o que a gente faz, a gente cumpre. E as pessoas começam algo e no meio do caminho não termina. Ó, engraçado, né? Só tá verde quem tá na live. Olha que louco, tá todo mundo dormindo. Ai, domingo é dia de dormir. Quem disse isso? Quem falou que você tem que escolher um dia, só esse dia? Você criou um hábito e hábitos são ruins. Olha isso. A galera toda dormindo, eu vou acordar. Já pensou, pessoal, se tivesse uma sinetinha para acordar as pessoas, eles iam ficar bravos, né? Ia ficar nervoso. Não, estão me acordando no domingo. Que horas são? Às 6h15 da manhã. Depois vamos perguntar, né? Nossa, o que vocês fizeram, né? A pessoa pergunta assim, o que você fez para dar certo na vida? Aí você começa a falar, acorde 4h30, começa a conectar pessoas, começa a praticar esporte. E aí, como é que é? A vida é assim, Marcela, acordei o Marcela, esse aí funcionou. Então assim, ó, manda aviãozinho, testa. Vai que a pessoa fala, hoje eu tô de saco cheio, vai lá e vai ver a live. Vai saber. A vida é assim, a gente nunca sabe quem a gente vai atingir. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos falar sobre hábitos do dia a dia de pessoas ricas. Os hábitos de rico é legal. Por quê? Porque rico, ele é inteligente porque ele já vem numa ambiência dessa. O pai, normalmente, os tios, alguém que já faz algo nesse padrão. E o cara que não é rico e ele se torna, ele só modelou. Tony Robbins fala sobre a modelagem, que está dentro do rapport, que está dentro da PNL. Então, quando você não entende quem você é, olhe para alguém e modele, ponto. Mas aquele cara tem um corpo legal, o que ele está fazendo? Ele corre, ele faz jiu-jitsu, ele faz... é só copiar. Começa a copiar o cara, você vai ficar com o corpo igual dele? Não sei, porque você vai ter que fazer exatamente o que ele anda fazendo. Então, será que você vai conseguir se alimentar bem? Será que você vai conseguir ter uma suplementação boa? Será que você vai passar numa nutricionista? Ele faz tudo isso. É só você pegar o dia do cara e perceber o que ele faz. Ou o dia da menina. Simples assim. Eu já modelei várias pessoas em coisas que deram certo. Outras não. Por quê? Porque eu não tinha as informações precisas para eu conseguir modelar a fundo. Mas isso é muito importante. O primeiro hábito do rico, e aqui eu vou contar uma coisa que é piada, tá, gente? Aconteceu isso comigo porque eu era muito cético. Praticar atividade física. Seja honesto. Você vai falar, Lúcio, eu conheço gente rica que não pratica. São poucos. Sabe por quê? Porque a maioria dos ricos, eles estão em lugares que tem alguém fazendo esporte. Porque é onde eles se conectam. Vamos lá, vamos começar pelo esportão de rico. Golfe. Eu nunca estive fora em cima do muro do campo de golfe. Aqui em São Paulo, os Matarazos, eles dominavam aqui, né? A história do Matarazzo é muito louca. Eles dominavam, eles têm uma área, eles tinham, né? Porque os herdeiros venderam o que puderam, né? Até shopping venderam. Então, assim, eles tinham um campo de golfe na divisa entre Osasco e São Paulo. Pensa, eu era criança, criança não, eu era já adolescente. Eu devia ter uns 14 anos, a gente subia no muro, que coisa louca, aquele negócio verdão. E a gente ficava vendo os caras lá, ó, né? Só nas... Eu achava aquilo bonitinho e tal, mas meu negócio era outro. A gente jogava taco de rua nas latas lisas, catava as latas, colocava de um lado do outro e ó, com a nossa bolinha. E você via que era uma galera ali, naqueles carrinhos, com aquele chapéuzinho. Tô falando aí provavelmente de 80 e pouco, tá, pessoal? Olha isso. É um esporte. Eles só estão ali jogando? Não, eles estão falando de negócios. É assim que é. O rico, ele tá o tempo inteiro falando de negócios. Você acha que o rico fica lá falando, você viu a novela de ontem, bicho? Você viu ontem lá o Domingo Legal? Nunca. A gente fala o quê jogando taco? Você viu os Trapalhões ontem? Você viu? É assim que é o nosso hábito. Isso é muito louco. Então assim, ó, ciclismo. Ciclismo, bicicleta era caro. Eu tive a minha primeira bicicleta, eu fiz rolo. Esporte rico. Aí você vê lá, o que mais que eles fazem? Tênis, natação. Era caro pra caramba a natação. Sabe como o pobre nada? No rio. Os caras jogavam, a gente já aprende a nadar. Eu aprendi a nadar de verdade, pessoal. Porque me jogaram dentro de um rio. Aí o cara fala, nada, senão você vai morrer afogado.
Assim a gente aprende a nadar. Hoje meus filhos vão lá, aulinha, piscininha aquecida, eles reclamam ainda, ai pai, a água não estava muito quentinha. Ô, rapaz, eu olho assim, para minha esposa e falo, não sei não. Presta atenção, como é diferente a criação. Outra coisa, lutas, esportes, vários aí, né? Boxe. Aí você tem, hoje muitos, né? Não sei nem contar, na minha época era só o Kung Fu e o Karatê. Hoje tem muito tipo de luta. O Muay Thai, Jiu-Jitsu, nossa, é um monte aí. Eu vejo na academia lá que eu treinava antes, pessoal, um monte de coisa lá. Então tem mais o quê? Eles correm, Rico gosta de correr, né? O Abílio Diniz, sei lá se ele é dono do Pão de Açúcar ainda ou não, que acho que ele vendeu parte, depois ficou lá na administração, enfim. Ele acorda todo dia às 5 da manhã, porque ele mora para a região do Ibirapuera, que tem um parque fantástico, que é o Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, e ele vai correr às 5 da madruga, porque ele chega no escritório às 6h30, 7 horas, porque ele mora perto. Então ele tinha um escritório lá na região, que pede o Pão de Açúcar, a central, ser na Avenida Anhanguera, ele tem a administração que é para lado de São Paulo, não lembro se, salvo engano, na Brigadeiro Luiz Antônio. É assim que é a vida. É assim que é a vida. E o cara pratica o Cooper dele todo dia de manhã. Recentemente, acho que eu vi uma matéria ele falando que ele ainda faz isso. É um coroão lá enxutaço. Tem, sei lá, seus 70 anos já. Então, assim, musculação, não vamos falar que o rico pratica, mas é já o rico da nova geração. Da geração anterior é mais o tênis, mais o golfe, mais uma coisa mais que vem da essência deles lá, né? Então, olha isso, atividade física. Ponto. Vamos pegar aqui na atividade física, né? E aí, o engraçado é que, assim, ó, eu dou risada, né? Porque o rico, eles praticam uma média aí por semana. Eu lembro disso de um diretor que trabalhou numa empresa, que a empresa pagava academia na época em São Paulo, tinha uma academia chamava Fórmula dentro do Shopping Eldorado. Era uma fortuna, porque eu trabalhava perto da área, assessorava a área de cobrança e vinha os boletos dele lá. Rapaz, era tipo hoje uns 4.000 reais. Eu falava, cara, mas que academia é essa? O cara tinha uma sala reservada, com fruta, roupão, banho, velho, aí é outro nível, né? Então existia essa academia em São Paulo, não sei se existe hoje. E o que acontece? Eles praticam uma média de meia hora, 40 minutos por dia. Uma média de 4 vezes por semana. Ponto. Mas disso tudo será pra quê, né? Por que será? Eles querem ficar fortão? Não, eles não estão buscando como se diz, a intensidade. Eles buscam a frequência. Eles querem só ter a frequência. Aí você fica pensando, mas para que eles querem praticar atividade física? Para a mente, gente, presta atenção. A nossa mente, ela precisa estar o tempo inteiro sendo oxigenada. E o esporte ajuda nisso. Então, assim, ó, se pensarmos pelo lado dos benefícios, com certeza não é só o corpo que a pessoa busca, né? Pois a atividade mesmo, a atividade física, ela gera clareza mental e proatividade e o foco. Por isso que eu acabei de falar, quem está correndo está no estado de fluxo da mente. Você não tinha pensado nisso, então é muito louco, né? Bodytech hoje. O Eduardo está falando que a fórmula é a Bodytech. Mas não deve ter essa sala reservada para os magnatas chegar lá e gastar... Hoje seria 4 pau por mês, 4.000 reais. Não sei se tem, mas era top. Assim, a gente falava, deve ser um negócio fora de... Aí tinha lá fruta, ele falava, né? Que o pessoal perguntou, o que tem essa academia aqui? Ele falava, não, aí tem tudo. Eu chego lá, tomo banho e tal, tudo um esquema lá. Então era muito louco. Então assim, Marcelo, já falei. Opa, Alexandre chegou tarde hoje, Alexandre, dormiu, né? Ficou te comendo até tarde. Então assim, pessoal, presta atenção, como praticar esporte físico não é frescura. E aí o Ciro, quando ele era cético, eu trabalhei aqui na região onde eu moro hoje. E eu vinha de Ibuzanga, né, gente? Eu fui ter carro já com 20 lá vai fumaça. Aí, o que eu ouvia? O povo lá, ó, correndo. Aí eu dentro do ônibus olhava e falava assim, esses vagabundos. Eu falava de verdade. Esses vagabundos não tem o que fazer, fica aí correndo. Olha isso, esses tempos atrás, eu tava com a minha esposa, aí passou o ônibus, olha como a mente guarda. Aí o pessoal dentro do ônibus olhando pra gente. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, puta merda, bicho. O pessoal de repente tá ali falando, ó, os vagabundos, e mal sabe que a gente tem um dia corrido do caramba, acordar cedo. Vocês conseguem entender que tudo, gente, é algo, depende do lado que você se encontra. E na verdade o cara está fazendo o melhor da vida. Além de cuidar da saúde, ele está buscando o quê? A parte da clareza mental, a parte da proatividade e a parte do foco. É muito louco quando você é um ser irracional.
É de verdade isso. Toda vez que eu tô correndo lá, passo ônibus, não tem como não lembrar. É um gatilho. Eu lembro nítido eu falando isso dentro do ônibus. Eu olhava e falava, esses vagabundos. Porque eu tinha sido, ó, presta atenção, pessoal. Eu tinha sido contaminado com os professores da escola, que eles falavam que a culpa do pobre ser pobre era do rico. Os professores falavam isso na escola pública pra gente. Porque a gente morava em periferia, lugar feio, horrível. Então o professor chegava lá, né, que era devia ser uma classe média, mas morava na região, um monte morava na região, então também era tudo perrenga. Então assim, eles falavam, a culpa de vocês serem pobres é dos ricos, porque os ricos querem tudo para eles. Então a gente já cria aquela crença de novo. Olha que louco que é isso aí. Mas, meu, isso foi muito louco. Construir conexões, uma coisa que rico faz. Por isso que o esporte pro rico é falar de negócio, criar conexões. Então assim, você tem que se relacionar com pessoas bem-sucedidas. Isso é muito importante. Como que eu vou conseguir, Biciro? Estando nos lugares. Você tem que estar em lugares, porque todo lugar tem pessoas bem-sucedidas. É impossível você estar num lugar salvo o boteco do bairro, aí não tem. Mas assim, ó, pessoas bem-sucedidas, eles têm também as suas necessidades diárias. Academia, ir para uma missa, para um culto, vir para a igreja. Eles também vão. Eu lembro que a mulher do Silvio Santos, do Cenoura Bravanel, ela doava para a Universal 200 mil reais por mês. O Silvio Santos ficava doido, né? Porque era judeu. Mas assim, faz parte, eles também frequentam. Então você tem que saber o seguinte, eu preciso estar em lugar onde tem pessoas bem-sucedidas. Então vários lugares que eu já fui, eu conheci pessoas bem-sucedidas, mas bem-sucedidas mesmo. Isso é muito importante. Porque às vezes você conecta a pessoa a você, ela gosta de você por algum motivo, porque você é simpático, porque você faz algo que de repente ela está precisando, e você cria conexões. Por isso que as pessoas bem-sucedidas, elas buscam sempre estar no meio de pessoas bem-sucedidas. Porque elas sempre estão fazendo conexões. Porque o segredo da vida é a conexão. Não tem, gente, não tem. Como que se faz negócio? Vou dar um exemplo. Eu estou com uma empresa de marketing digital. Imagine que eu estou nos Estados Unidos, vou lá no Vale do Silício e estou andando na rua, trombo quem? O Zuckerberg. Aí eu olho para ele e falo o quê? Não sei. Não, vou falar para ele que eu admiro o trabalho dele, o que ele fez está revolucionando o planeta e eu tenho uma empresa de marketing hoje que eu estou faturando e que eu posso... E aí eu tenho que ter algo que para ele gere valor. Eu tenho que gerar valor para ele. Eu tenho que gerar um valor muito grande. Imagina, qual o valor que você geraria para um Mark Zuckerberg, por exemplo? O cara, ele é da área, né? Ele está ali dentro do marketing digital. Ele que é o cara que faz tudo acontecer dentro das internet aqui. A gente está falando aqui por causa dele, né? Então, assim, você tem ideia disso? A conexão é muito importante. Então, quando você está em lugares que tem pessoas importantes, você tem que se conectar. E aí você vê, ó, quando Napoleão Hill escreveu o livro Quem Pensa Enriquece, não sei se vocês já leram o livro, cadê? Deixa eu ver se ele está aqui, aqui. Esse não. Cadê ele? Quem Pensa Enriquece. Acho que ele não tá aqui. Não, tá aqui. Esse livro aqui, ó. Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Ele, na verdade, ele não ia escrever esse livro. A ideia de Napoleão Hill, ele era um cara que estava ali estudando, né? Parte de comunicação e tal. E pediu lá, ele conheceu de alguma forma Andrew Carnegie, que era um dos homens mais ricos do mundo na época, porque ele tinha a indústria do aço nos Estados Unidos. E aí ele teve acesso ao Andrew Carnegie. Aí ele queria escrever a história do Andrew Carnegie, porque era uma história muito louca. Ele começou catando carretel em linhas em fábricas de roupa, né? Então ele pegava os carretel de linha e o cara virou o cara mais rico do mundo. Quem não conhece a história de Andrew Carnegie, dá uma visitada que vocês vão ver que é muito louco. E o que aconteceu? Andrew Carnegie viu a vontade que ele tinha de saber da vida dele, do Andrew Carnegie. Ele falou, não, eu vou te pedir um favor, mas será que você está pronto para fazer? Aí o Napoleão Hill falou, tô. Ele falou, então você vai escrever um livro falando do porquê que as pessoas são ricas. Por isso que o nome do livro é Quem Pensa Enriquece. Ele traz aqui dentro desse livro, gente, uma galera, que são pessoas bem-sucedidas. E ele estudou, né, durante um tempo, ele levou acho que 25 anos para escrever esse livro. Porque Andrew Carnegie pediu isso para ele. Falou, vou te falar os hábitos dos ricos. E aí ele começou a se interessar, ele falou, eu quero que você entenda por que rico é rico. Então, a missão do Napoleão Hill não foi pouca, foi 25 anos.
E ele entendeu exatamente porque os ricos são ricos. Olha que louco isso daí, gente. Presta atenção, ele foi por uma coisa, a conexão foi tão pesada, e Napoleão Hill é quem foi aí, o cara Fudidovsky nessa área de literatura, falando sobre rico. Se você pegar numa linha distinta, Silvio Santos é Silvio Santos por causa de quem? Do Carlos Alberto de Nóbrega pai. Né? Você não sei se você sabe da história do Silvio Santos, mas ele era camelô, e o Carlos Alberto de Nóbrega, ele era um cara que ele já participava, ele já tinha programa de televisão, A Praça é Nossa, aquela coisa toda. E ele era um cara envolvido ali com o carnê, tinha um carnê que ele fazia uma venda, mas ele não curtiu muito, que não deu certo. E o Silvio Santos achou interessante, que é o famoso carnê do baú. E o Silvio Santos na época falou, isso me interessa. Conexão. Imagina que não tivesse acontecido nada disso. Será que existiria Silvio Santos? Você consegue entender como a conexão é importante? Então, ó, não tenha medo de se conectar a pessoas bem-sucedidas. Porque ao contrário do que você acha, elas não têm essa crença. Porque você não pode ser interesseiro. Você tem que ser interessante primeiro. E as pessoas querem ser interesseira, fica pedindo. Ó, a coisa que o rico odeia é que você peça alguma coisa para ele, no sentido, me ajuda aí. Nunca, pelo amor de Deus, fale isso. Gere valor de alguma forma. Veja o que você tem que pode impactar essa pessoa. É muito louco isso, gente, mas às vezes as coisas mais simples você impacta a pessoa. É coisa simples, de verdade, não precisa ser, porque eu preciso ser, não, às vezes você faz algo que ele não, tipo, você chega e fala assim, você conhece uma pessoa bem-sucedida, você vê, você está ali convivendo, você está sempre vendo ali pelas espreitas, e aí uma hora você chega e faz aquela apresentação de elevador lá de 20 segundos, falando o que você faz. A pessoa de repente ela vai falar, caraca, bicho, vou dar exemplo do personal aqui, do Edu, que eu encontrei ontem. Tá no cafezinho preto, né, Edu? Sofrendo, mas é assim que é a vida, falta um banho gelado, né? Então assim, ó, imagina aqui o Edu, ele é um cara que ele quer ser top nessa área dele aí, né? Ele já é, mas ele quer ser aquele cara que vai ser o personal conhecido no mundo. E aí ele fala, quem é o cara hoje que tá batendo que se eu encostar eu dou alavancada? E aí ele tromba esse cara. Em alguma situação, no aeroporto, numa festa, ele tem que gerar valor para esse cara. Então ele vai chegar e falar assim, prazer, admiro o seu trabalho, gosto de você. Tem gente que fala que não gosta, que fala que admire, mas eu acho que a admiração é diferente de comparação. Então eu acho que você tem que admirar sim as pessoas, porque é uma forma de respeito. Eu admiro, eu não sou fã, eu admiro o Silvio Santos, eu admiro Napoleão Hill, eu admiro um monte de gente. Então assim, eu gosto de admirar as pessoas e eu não tenho problema com isso. Então, admire, aí você fala para ele, sou fã do seu trabalho, desenvolvo tal coisa, e eu criei uma técnica. Eu criei uma técnica de treinamento que é ser sensado. Eu queria muito explanar isso para você, porque eu acho que daria pra gente fazer negócios. Aí o cara já, negócios é comigo mesmo. Você entendeu? Você tem que ter algo, você tem que gerar algum valor para ele olhar para você e falar assim, cara, esse cara tá falando coisa que tem sentido, deixa eu encostar nele. Então, conexão é muito importante, pessoal. Outra coisa que rico faz, eles definem as metas de forma muito clara. Porque se você não visualizar suas metas, como que você vai estabelecer prazos? Como que você vai montar um plano de ação? Então, sem isso, você não consegue. E essas são as melhores formas de realmente chegar no destino planejado. Se você não tiver as metas claras, como que você vai chegar num destino? Não tem como, é impossível. Então, lembra do que eu disse? Mire o resultado e não o processo. Se você ficar mirando o processo, você não faz, café amargo. Se eu ficar mirando que é ruim, que é ruim, que é ruim, que é ruim, eu não vou fazer, eu vou desistir. Então, assim, você não burle a situação. Só faz, que chega uma hora que você vai estar fazendo de forma que você não vai nem perceber. Então, assim, se possível, faça diariamente as anotações. Não deixe de anotar nada. Porque às vezes você teve uma ideia brilhante, eu tenho o costume de hoje anotar tudo no celular. Anoto tudo, gente, vocês não têm ideia. E é muito engraçado que, na época que o Gugu estava vivo, eu não sei onde que ele estava, lá se foi no Jô Soares, não lembro. Ele estava dando uma entrevista uma vez, que ele falou exatamente que ele anota tudo. Porque ele começou assim, ele começou dando uma ideia para o Silvio Santos. Olha isso, ele deu uma ideia, ele pegou um papel, escreveu, colocou no bolso, foi na SBT, encontrou o Silvio Santos pelo corredor, entregou na mão do Silvio Santos leu e falou, interessante que esse moleque escreveu, era menino na época, ele devia ter uns 14 anos ele. E aí o Gugu virou quem era? Conexão. Presta atenção, ele gerou valor antes, gere valor nas pessoas. E aí ele se tornou Gugu Liberato, e ele pegou e falou assim, Gugu Liberato, né? Ele pegou e falou assim, gente, eu anoto tudo, quando eu vou dormir, eu tenho um caderninho do lado da cabeceira da minha cama.
Se eu acordo à noite com algum insight, eu já vou lá e escrevo. Sabe por quê? Se você não escrever, você pode ter perdido um puta de um plano. E aí já foi, porque você não consegue lembrar depois, o dia é muito corrido. Então, outra coisa, fazer boas leituras. Rico tende a estudar. Não adianta você achar que não. E eu vou te falar uma coisa muito louca. Eu já fui em algumas mansões, eles têm umas bibliotecas. É top demais as bibliotecas. Eu tenho um sonho daquilo ali. Tô aqui ainda, minha biblioteca é pequenininha aqui, mas um dia eu vou ter uma parede. Porque eu quero ler o máximo de livro que eu puder durante a minha vida. E eles fazem muita leitura. E eu me recordo da diretoria e gerência das empresas que eu trabalhei. Sempre trabalhei em multinacional quando funcionário. E de manhã, qual que era a prática dos diretores? Eles chegavam lendo jornalzão ou as revistas. Mas não era a revista de tititi, capricho, fofoca. Não, era a revista Exame, era a Veja, era só as revistas de coisa de negócios. E eles ficavam uma média de 2 horas lendo. Eu entrava e saía da sala e via os caras lá, jornal, lendo. Eles não param de ler. Automaticamente, esse cara, ele também vai ler o quê? Outras coisas fora da empresa que você não sabe. Então, leitura é muito importante. Eu, particularmente, não conheço ninguém que é muito bem sucedido que não faça leitura de alguma coisa. E quando eu digo bem sucedido, gente, é bem sucedido mesmo. Você fala, Priscila, você é bem sucedido? Eu sou mediamente sucedido. Porque bem sucedido são esses caras aí que já estão em outro nível da vida, aí que dinheiro não é nem problema para eles. Então, assim, ó, o ano passado, que eu voltei a fazer leituras, né, porque como eu era da área de direito, tudo que eu tinha que ler era petição, processo, jurisprudência, coisa chata para arrebentar. E aquilo foi uma coisa que não me caiu bem. Então eu parei de ler livros convencionais. E o ano passado eu decidi voltar a ler. O ano passado eu li uma média de 24 livros. Se eu contar os que eu fiquei acabando vendo picado, dá muito mais. Porque eu peguei alguns digitais para ler, mas não consigo ficar muito tempo nas leituras. O que acontece? A minha meta é ler de 3 a 4 no mês. O ano passado eu consegui ler uma média, depende, porque os livros hoje tem livrinho fininho, gente. Ó. Se você catar aqui, deixa eu ver, tem livro muito... Ó, se você pegar esse livrinho aqui, por exemplo, cara, isso aqui você lê em 3 horas. Então não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Então tem livro que você lê 2 por semana. Escolha um livro. Esse aqui é top, gente. O Homem Mais Rico da Babilônia. É top pra caramba. Isso aqui tudo é anotação, tá? O que acontece? Faça a leitura. Isso é bom pra sua mente. Ó, você vê que tudo pro rico é voltado pra mente. E agora deu até um insight aqui. Quando a gente aprende direito do trabalho, vem contando a história de onde nasceu, a ideia do trabalho que foi lá em Roma. E eles falam, né, que o romano, eles não fazem serviços braçais. O rei lá, né, os caras de cima, que hoje seria aí vamos catar aí os presidentes, os diretores, os gerentes, eles são caras que eles são mente pensantes. Eles não perdem tempo com os serviços braçais. E no direito romano é assim. Por isso que o povo sai carregando as pedras nas costas e os caras sentados no trono só olhando. Porque eles só idealizam. Outras pessoas põem a mão na massa. A pergunta é, quem você quer ser? A pessoa que idealiza ou a pessoa que fica pondo a mão na massa e carregando pedra a vida inteira? Aí tá a sacada, por isso você tem que ter muito conhecimento. Outra coisa, praticar a autoafirmação. Mas, Priscila, autoafirmação não é ruim? Então, se você for no extremo, tudo que é no extremo é ruim. Tem que ser sempre equilibrado. Então, assim, ó, as pessoas bem-sucedidas, isso na sua maioria, tá, pessoal? Elas gostam de si próprias. Elas têm uma autoafirmação. Então, só que seja moderado, porque tem gente que extrapola e você vê que a pessoa é odiada, né? Porque é muita arrogância. Então, a construção da autoestima passa pela autoafirmação. Porque você tem que se gostar, você tem que ver que você é bom. Mas você não pode ser aquela pessoa soberba de achar que você é o melhor do mundo. Como acontece num monte de áreas aí que eu já estive. Gente que achava que era o melhor do mundo e no final se ferrou. Um monte de área que eu já estive, muitas pessoas, sejam atores, sejam cantores, pessoas que na época se sentiam o ó e hoje se ferraram. Por quê? Porque é demais, a pessoa acha que ela é demais e não é, ninguém é melhor do que ninguém. Guarde isso na sua mente, ninguém é melhor do que ninguém. Outra coisa importante, você tem que ter uma sensibilidade quando você criar essa autoafirmação, sempre lembrando na sua autoimagem e na sua autoestima. Então você tem um tripé aí, e ele tem que estar equilibrado.
Imagina a pessoa que você acha demais bonita. Oh, pô, a pessoa ser... A arrogância é muito ruim. Então, assim, pratique a autoafirmação, mas seja equilibrado. Outra coisa que rico faz, e isso aí é uma verdade que todo mundo sabe, né, gente? Pessoas bem-sucedidas, eles prestam serviços voluntários assim, e dentro da filantropia eles estão enraizados. Que seria do mundo se não fossem eles? Vamos ser honestos. Então, assim, ó, tem vários exemplos, né? E eu choco às vezes com os exemplos, que eu falo, caramba, bicho, Bill Gates, todo mundo sabe que ele pega parte do que ele tem lá, 519, acho que teve uma época que ele doou não sei quantos bilhões lá, né? Então ele é um cara que ele tem as suas instituições e ele faz grandes doações. Por quê? Porque o cara fatura muito. A empresa, a Microsoft vale hoje aí, tá batendo mais de 2 trilhões de dólares. Então é dinheiro demais, né? O cara doar ali 1 bilhão, 5 bilhão não é nada para ele. Mas ele doa e não precisaria, vamos ser assim. Mas essa generosidade tem uma explicação. Eles têm uma conexão com uma energia. Eles acreditam que tem que ajudar as pessoas, que pese eles saberem que as pessoas são contaminadas no fracasso, que eles mesmos determinam, né? O fracasso da sua vida é você que determina. E o Bill Gates, às vezes, falou uma coisa engraçada. O problema da África é a fome. Então, não dê dinheiro, dê galinha. Façam eles criarem as galinhas vão pôr ovos, eles vão ter alimentação, vai ter carne, vai ter proteína do ovo e ainda vai ter comércio. Só que as pessoas às vezes não pensam para esse lado, só pensam na facilidade do agora. Eu quero agora. E não é o agora, é a longo prazo a vida. Infelizmente a gente tem que sofrer alguns dissabores para depois você começar a colher. Já imaginou se você hoje fosse um cara num mundo sozinho, em que você tivesse que começar do zero? E aí tivesse na sua mão só sementes. Cara, você tem que arar o solo, jogar as sementes, ficar regando aquilo ali, torcer para olha, fugiu o nome aqui, como se diz na plantação, fugiu o nome. Uma praga, não vir lá e destruir a plantação, é um monte de coisa. Você acha que foi fácil? Não, só que hoje as pessoas querem tudo fácil. E a vida não é de facilidade, é de fazer as coisas e elas vão ser árduas, não tem para onde você correr. E a gente tem diversos exemplos de pessoas que fazem doações e são ricas. Angelina Jolie, Madonna, o André Carnegie, pessoal, quando ele morreu, eu achei isso muito louco, o Napoleão conta isso no livro. Quando ele morreu, ele vendeu a indústria para o JP Morgan, lá, que é o banco mais top lá dos Estados Unidos. Eles pagaram na época, o JP Morgan, ele pagou uma média de 440 bi de dólares. André Carnegie doou da sua fortuna uma média de 350 bilhões de dólares. Ou seja, os herdeiros dele não tiveram a tetona para mamar, não. Ficou lá uma grana, uns 80 bilhões lá, sei lá, 70 bilhões, mas 350 ele doou. E ele tinha uma frase muito legal que ele falava assim, ó, o homem que morre rico, que morre com a sua fortuna, morre desonrado. Olha a mentalidade do cara. Foi pobre, né? Numa época difícil, pós-guerra ali, participou de toda aquela desgraça que teve de nazismo, tudo vocês imaginar. Virou um dos caras mais ricos do mundo. E antes de morrer ele falou, vou doar. Nos Estados Unidos tem muitas coisas, muitas, biblioteca, escola, tudo, universidade, tudo que ele fez, ele em vida. E ele doou eu ia falar uma palavra agora, doou isso tudo. Por quê? Porque o dinheiro é isso. Você ganha e ajuda, ganha e ajuda. E aí que está a lógica de tudo. Quanto mais você tem, mais você tem que ajudar e mais o dinheiro vem. E aí é infinito. Aí é infinito. Isso é muito louco. Outra coisa, né? Ter auxílios de mentores. O rico ele tem auxílio de mentores. Porque o dia do cara é o dia frenético. Então se você não tiver um mentor para te direcionar em certas coisas, você não vai para frente. Essa é uma verdade. As pessoas acham que pode tudo sozinha. Então assim, ó, se uma pessoa quiser chegar onde eu cheguei hoje, ela tem que caminhar pelo menos, eu tenho 47 anos, ela tem que caminhar pelo menos uns 35. 35, você vai falar, Psyro, eu quero chegar pelo menos onde você chegou. Ué, pega a estrada e sai caminhando, são 35 anos. E o que eu faço se eu sou seu mentor? Eu vou encurtar esses 35 em 3, 4 anos. Olha que diferença. Por isso que mentor é importante na vida da gente. É encurtar caminho. É isso que serve o mentor. E eu falei esses dias, né? Então assim, ó. Olha que louco isso aqui, ó.
Eu passei por umas situações que eu não precisava. Era só ter pego alguém para me explicar. Não, mas eu que sofri na pele. E aí é mais árduo. Então, quando eu fiz coisas, eu olho para trás e falo, meu, como eu fui burro. Eu podia ter pego essa pessoa aqui, ó, e falado pra ela, cara, deixa eu ficar com você aí de graça. Eu fiz isso depois, gente. Eu fiquei por 3 meses dentro de um escritório de advocacia para aprender, porque eu tinha parado de advogar há muito tempo. E aí eu falei pro cara, eu trabalho de graça. E aí, 3 meses, quando eu saí, aí eu arrebentei. Aí eu, presta atenção, eu ganhei dinheiro depois, mas antes eu trabalhei de graça. Eu falei, não quero dinheiro, não quero nada. Só quero que você me dê uma mesa aí dentro para eu trabalhar. O cara falou, caraca, bicho, sem novidade, não vou processar você, porque no Brasil é uma merda, né? Você quer falar pro cara que você quer trabalhar de graça, ele fica com medo, porque ele fala, depois o cara sai e fala que trabalhou aqui, vai ganhar dinheiro na justiça do trabalho. Dignidade, gente, isso aí é ridículo. Se você fez algo que você combinou e não foi nada de coisa fora, tem gente que faz isso, tem gente que quer dar maldade, por isso que não vai pra frente. Se você combinou algo, cumpra aquilo que você combinou. Agora, se a pessoa realmente está fazendo você de otário, aí você tem que ir na justiça do trabalho e descer o martelo. Mas na maioria das vezes, as pessoas agem de má fé. E eu falo para você, de cada 10 processos trabalhistas que eu ia, 7 era má fé. E eu nunca peguei processo assim, porque eu acho isso é desonroso, né? A pessoa fazendo isso, mas faz parte, cada um pensa de uma forma. Não sei até onde essas pessoas irão chegar. Olha que legal, Mark Zuckerberg, ele aprendeu tudo que ele tinha através do Steve Jobs. Ou seja, ele teve conexão ali. Se você pegar Bill Gates, ele fala que foi o Warren Buffett, que ele pegou várias dicas para entender de negócios. A princesa Di, Bill Clinton, Arnold Schwarzenegger, eles eram mentorados do Tony Robbins. Porque você precisa, uma hora da vida, qual direção devo seguir? Então você tem que ter mentor na sua vida, que senão você está perdido. Então às vezes você precisa ser direcionado na carreira, você precisa estar mal no seu relacionamento, você precisa de pessoas para te direcionar. Pô, por que aquele cara se dá tão bem dentro do relacionamento? Por que esse cara é tão bem financeiramente? Vai lá, conversa. Tem gente que adora isso, gente, presta atenção. Eu já sentei em mesa de caras bilionários para perguntar algumas coisas e a pessoa faz questão de te falar. E aí você fala, caraca, bicho, que da hora isso aqui. É muito louco. Então, assim, a pessoa ela não tem problema com isso. Você que causa os problemas na sua vida. Porque você tem aquele medinho, você acha que você é autoafirmado, às vezes, e não tem necessidade. E assim, ó, os hábitos que te deixam mais pobres, isso aqui eu vou passar muito correndo, porque a maioria da gente já sabe. Eu não tenho nenhum bilionário na live ainda, né? Então, assim, ó, um dos primeiros hábitos é não ter os objetivos definidos. E quando a gente não tem objetivo na vida, filho, aí qualquer caminho é caminho, né? Vamos levar a vida do jeito que dá e eu não tô nem aí. É assim que a gente faz, né? Então, ó, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer, gente, é elaborar um plano, sabe? Cada conquista que você deseja alcançar. E de pequeno, porque tem gente que sonha lá em cima. Ah, eu quero, tipo meu filho, ele fala que quer ir pro espaço. Eu falo, então filho, o negócio é o seguinte, a primeira etapa é essa. Porque aquilo está muito distante. Então você tem que ir, ó, nas etapas. Não adianta você querer mirar uma mansão de, sei lá, 30 milhões, se você hoje não tem nem onde morar. Presta atenção. Primeiro, objetivo, eu quero ter uma casa que seja de 50 mil reais, de 60 mil reais. Você tem que ter algo, entendeu? E aí sim você começa a mirar, que nem carro. O primeiro é o mais difícil. Depois você vai trocando e a coisa vai acontecendo. Uma hora você chega do carro que você desejou, desde que você tenha realmente interno essa vontade. E a vida ela é assim. Outra coisa, quando existe um planejamento, haverá economia de energia da gente e também financeira. Bicira errou, perdeu dinheiro por causa que deixou de conversar com as pessoas. Conversa antes e escute as pessoas, porque às vezes elas falam algo para você, você é marrento. Aí fala, não, mas eu vou assim mesmo. Vai quebrar a cara, porque a pessoa já passou por isso. Então, com certeza, ó, você fica mais motivado quando você erra menos. E você percorre mais o caminho. Quando você erra demais, você para de percorrer o caminho. Eu tive 3 empresas, né, que eu já iniciei faturando. Presta atenção. Por quê? Porque eu peguei a dica. O cara falou, pode começar que você vai se dar bem. E aí você começa e você fala, cara, logo no primeiro mês você tem 3, 4 clientes aparecendo. Qual que é a lógica? Escute as pessoas que já passaram por isso. E não adianta você conversar com a pessoa errada. Tem gente que é muito louca, né? Você, vamos ser honestos,
não é daquelas pessoas não que quando quer opinião pede do marido que não sabe nem o que ele faz da vida dele. Ou da mulher, ela que também não sabe nem o que faz da vida dela. Não adianta, não são essas pessoas que vão te ajudar. São pessoas que fazem isso que vão te ajudar. E a gente às vezes, é que o cara falou esses dias pra mim, ó. Você tem uma obra lá, você é engenheiro. Aí tem um alicerce subindo que você acha que está errado. Você vai atravessar a rua, chamar o Uber, ó, usar o Uber aqui de novo, e perguntar para ele, ô, você acha que aquela pilastra ali está errada? Lógico que não. Você vai ter um engenheiro que é muito mais ferrado que você para tirar a dúvida. Então na vida a gente tem que buscar as pessoas que estão muito à frente da gente para você tirar essas dúvidas. Então, ó, quando tiver uma certa dificuldade, gente, de fazer um planejamento, não hesite em procurar um expert para te auxiliar. Não hesite. Procure. Ai, mas vai gastar dinheiro. Gente, eu vou falar para vocês de verdade. O dinheiro que você gasta não é gasto, é investimento. Porque o retorno disso não vai te... Ó, financeiramente não tem nem comparação. Faça uma obra sem contratar um arquiteto, sem contratar um engenheiro de obra. E você vai ver o quanto que você vai gastar a mais na obra, porque você contratou o pedreiro só. O pedreiro tá nem aí, ele comprou um monte de coisa a mais. Gente, eu fiz uma obra uma vez, eu contratei um pedreiro, o cara me gastou tipo, sei lá, uns 30 mil a mais num negócio que se eu tivesse pago uma empresa, não tinha acontecido isso. Olha que louco. Então tem que tomar muito cuidado. Outro hábito, tudo que começa não termina. O pobre tem mania de começar as coisas e não terminar. Ele começa e não termina. Aí ele não entende depois. Eu não entendo porque a vida não dá certo pra mim. Porque você já criou o hábito que tudo que você começa, você não termina. E como que você vai fazer as coisas? Eu começo em um lugar para ter conexão com pessoas. Aí eu não tive na primeira, na segunda, eu pego e desisto. Paro de ir. Como você consegue fazer as coisas se tudo que você começa, você não termina? Se tudo que você começar, você tem que terminar. Independente se criou um sabor ou não. Você tem que terminar as coisas que você começa. Isso é muito importante. Não comece o que você não vai terminar. Outra coisa muito importante. Acabei de falar, admire pessoas, mas não se compare a elas. O pobre tem mania de se comparar às pessoas. O vizinho, meu vizinho comprou um carro, aí já se incomoda. Meu vizinho comprou uma televisão, já se incomoda. Deixa o vizinho, bicho. Sabe, porque você não vive a vida dele, você não sabe o que ele faz, você não sabe o dinheiro que ele está ganhando, de como ele está ganhando esse dinheiro. Então vive a tua vida, para de se comparar, admire, fala, porra, parabéns pelo seu carro, parabéns pela sua TV, parabéns pela sua casa. O vizinho, às vezes, é aquele cara exibidão, que ele quer ficar mostrando que ele tá bem para todo mundo. Deixa o vizinho. Deixa ele, a vida é dele, não é tua. Então, não se compare, né, às pessoas. Admire apenas. Isso é muito importante. Tony Robbins menciona, gente, no livro Poder Sem Limites, que está aqui também. Vamos achar o livro, cadê? Poder Sem Limites, aqui, ó. Tony Robbins, Poder Sem Limites. Esse livro é muito legal. E ele fala o seguinte, que a gente deve modelar as pessoas bem-sucedidas. E não tentar copiar, porque você não vai conseguir, você vai se frustrar. Imagine que você vê um cara que tem uma Ferrari, você fica ali, esse filho da mãe tem uma Ferrari. Você já começou a odiar o cara, você não está modelando, você está odiando ele. Você tem que olhar pro cara e falar, cara, o cara tem uma Ferrari, por que será que ele tem uma Ferrari? Aí você vai ver a vida do cara. Começou como office boy, não sei aonde, e depois decidiu montar uma empresa de motoboy, e da empresa de motoboy ele montou um grupo, um conglomerado chamado Log, e hoje o cara é bilionário. Você conseguiu entender ou não? Teve toda uma história para ele estar dentro daquela Ferrari. Aí você só quer ver a Ferrari. Por isso que rede social é muito perigosa. Eu falo para pessoas, gente, se você não está preparado, nem vem para rede social porque você vai se frustrar. Que você vê moleque de 22 anos andando de carrão, às vezes nem é dele, é locado, tem todo uns merchan pela internet aí, tá? Então a vida é assim. Se você não estiver atento, você vai morrer no meio do caminho. Outra coisa, achar sempre um culpado pelos seus problemas. Presta atenção, ó. Os problemas somos nós que os criamos. Isso a gente quer achar o culpado depois. Então você é unicamente, fala assim, repete assim, ó, eu sou unicamente responsável pelos meus atos. Repete isso para você umas 100 vezes por dia, que o responsável é você. Não são seus pais, seus amigos, seu chefe ou qualquer outra pessoa. Você que é o responsável por tudo que acontece na sua vida. E por quê? Por uma decisão ou omissão sua. Porque a omissão também é uma ação de não agir. Às vezes você fala, não vou fazer nada. Você já está fazendo porque você não está fazendo nada. É muito louco, a vida é assim. Então quando aprendemos, presta atenção, culpar alguém pelos nossos atos, a gente vai viver o quê? Nesse ciclo vicioso. Porque cria um ciclo vicioso. Você acha os culpados, aí você erra de novo.
Porque você acha que não foi você. Como que você não vai consertar o erro? Como que eu conserto algo que eu achei que foi alguém o culpado e não eu? Então, presta atenção que isso é muito, muito, muito importante. Então, assim, ó, essa aqui eu vou ter até uma dica. Ó. Quando trazemos para nós as culpas pelas nossas ações, a gente anula de errar novamente. Por isso que você tem que assumir a culpa, falar, não, eu errei aqui. Aqui eu errei, eu não devia ter feito isso. Então, ó, errar é humano, porque nós somos duais, não tem como fugir disso. Existe a dualidade no ser humano, então não tem como não errar. Então, ó, aprenda algo muito poderoso. Você pode errar, faz parte da vida, mas assuma o erro para você anular ele. Porque se você continuar fazendo, não adiantou nada. Outra coisa, zona de conforto. Quem disse que você nasceu para fazer o que você faz? Para se perguntar. Ó. O que você faz te deixa, tipo, além de realizado muito bem financeiramente? Porque não adianta você fazer algo que não te remunere. A gente precisa de dinheiro nessa vida, gente. Sem dinheiro a gente tá ferrado. Tem um mentor meu lá, que é o José Marcos, ele fala, sem dinheiro nessa vida a gente tá fudido. É verdade, sem dinheiro na vida nós estamos perdidos. Então assim, se você faz algo que te deixa no mesmo lugar, saiba que já foi consumido pelo hábito da zona de conforto. E aí você tem que cutucar lá para sair dele. Então, ó, quer sair da sua zona de conforto? Seja extraordinário. Entregue mais do que é necessário. Porque a gente vive no Big Brother, a gente está sendo filmado o tempo inteiro. Isso aí o George Orwell, no seu livro 1984, ele fala sobre o Big Brother, o grande irmão. Isso é muito louco, porque a gente o tempo inteiro é vigiado. Então, ó, se você é aquela pessoa reclamona, a pessoa que está vendo fala, ixi, sai de perto. Então, ó, você tem que só caminhar o caminho, parar e ir. Sem ficar com certas coisas na vida aí que já virou crença. Então, assim, ó, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu trabalhei numa empresa, olha isso. Horário de entrada, 8, sai às 5. Às 5h45, acho. 17h45. Eu chegava 7h20 da manhã. Sempre, 12 anos, tá? Fiz isso, 12 anos. Quando dava 6 horas, eu estava na minha mesa ainda, nem preocupava com o relógio de verdade. Tinha dia que eu saía de lá 8 horas da noite, eu nem lembrava do relógio. Quando eu descia, às vezes que eu saía umas 5, depois que eu perdi o hábito das 3 e pouco, eu comecei às 5 pro Grêmio. E aí o que acontecia? Eu passava umas 5 e pouquinho, 5 para 6, já tinha fila no relógio. A pessoa teve a moral de largar a caneta e descer para ficar numa fila do relógio de ponto. Seja honesto. Tá na zona de conforto ou não tá essa pessoa, bicho? Não rola isso aí. Eu olhava aquilo e falava, eu não lembro de verdade um dia que eu tenha saído no horário. A faculdade era às 19h20. Eu normalmente saía da empresa às 6h30. Qual que é o problema disso? Nenhum. Seja extraordinário. Seja extraordinário na sua vida. Seja extraordinário em tudo que você faz. Dentro do seu relacionamento, dentro das suas amizades. Ah, mas é porque o outro não faz por mim. A vida não é do que ele vai fazer por mim. É do que eu faço pelos outros. Eu já falei isso. Eu tenho uma frase minha que eu falo o seguinte. A vida não é sobre o que você deseja. É sobre o que você vai fazer com o que você deseja. Porque se o que você deseja não serve para ajudar o outro, você não vai nem ter às vezes. Ou quando você tiver, não vai te valer de nada isso daí. Deixa eu dar um print na tela aqui. Vamos lá. Domingão para provar que o povo estava dormindo. Gente, amanhã continua a nossa saga. Segunda-feira. E aí a gente acaba isso na segunda que vem. Essa semana vai ter coisas importantíssimas. Você vê que livros, leituras, isso não vai faltar para você. Aqui é direto da fonte. E não é qualquer fonte. São das melhores fontes. Então, não deixe de assistir a live. Eu queria entender, hoje é o 7º dia. O que você escolheu para fazer de substituir os seus hábitos? Eu queria de verdade, que eu vou ter um post aqui agora. Vou postar lá no feed, acabando a live aqui, falta 2 minutos. Quero que você vá lá e fale assim, meu, 7º dia. É o 7º dia, é o 7º dia da virada de chave. Quero que você escreva lá exatamente assim, ó. Essa semana eu comecei um desafio e eu tô no 7º dia. E aí, eu quero saber o que você andou fazendo. Isso para mim é muito importante. E eu vou responder nos comentários. Se possível, faça um stories. Me marca que eu também vou repostar no meu stories.
Isso é muito importante para a métrica. A gente precisa entender se está alcançando, se vocês estão fazendo isso certo. Vai ter agora um e-book que a gente está colocando lá no Telegram. Quem não tá, pessoal, entra no grupo do Telegram. O link tá na bio. Tem uma comunidade do Facebook que também tá lá, o link na bio, que tá levando você lá para dentro dos vídeos. Só vai ser liberado. A pessoa deve estar liberando, não sei como. Você manda lá o convite, alguém deve estar te liberando. Se não estiver liberando, avisa que é algum problema de sistema, porque o Facebook está passando por uma reformulação. Então, a gratidão por vocês que participaram da live de hoje, domingão. Tenha um excelente domingo. Aproveite sua família, aproveite sua vida, porque o estado da vida é o no agora. Amanhã a Deus pertence e o passado já ficou para trás. Então, vamos seguir caminho, ó, alegria, energia, porque hoje é o primeiro dia da semana, que é o domingão. Gratidão, digo eu, Denise, gratidão a todos. Até amanhã, às 5h60, e a live de amanhã vai ser top. Entrem no horário, porque senão vocês vão perder, e eu não quero que vocês percam nada. Até amanhã, até mais.